Você gosta de histórias de vida? Então venha comigo, vamos assistir uma entrevista que eu fiz com o meu amigo Paulo Rogério Turuf no dia 14 de dezembro do ano de 2013. Paulo Rogério Turuf é natural de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Ele criou-se na localidade de Pedrinhas, onde ele, dentro da nossa entrevista, vai contar as suas façanhas de infância, as suas brincadeiras, as suas artes, por que não dizer, né? E ele também vai contar para nós sobre a sua adolescência, a sua vida profissional. Paulo Rogério Turuf foi um jovem muito atuante, muito dedicado naquilo que faz. Ele é formado como técnico em enfermagem, atuou em 2 hospitais naquele período de estudante, no Hospital São João da Reserva, hoje Centro de Saúde São João da Reserva, e também na Santa Casa local. Também foi fundador do projeto muito importante, aliás, pioneiro em São Lourenço do Sul, o Centro de Reabilitação dos Doentes Mentais, chamado Nossa Casa. Paulo Rogério Turuf também sempre foi um grande desportista, inclusive foi fundador do Esporte Clube Pedrinhas, um clube de futebol de campo, hoje extinto, que era justamente naquela localidade onde ele nasceu. Paulo Rogério Turuf também é formado massoterapeuta, a profissão que ele exerce com muito carinho, com muita dedicação, principalmente as pessoas acamadas, pessoas que precisam de reabilitação, e ele tem um carinho muito especial por essa sua profissão, porque ele se dedica com muita vontade. E ele diz também na sua entrevista que ele tem muita habilidade com as mãos, um dom que Deus lhe deu e que ele percebeu já na sua adolescência. Hoje, Paulo Rogério Turuf é proprietário da Ortopedia Turuf, em São Lourenço do Sul. É uma loja especializada que tem materiais médicos, geriátricos, hospitalares e ortopédicos. Então, é isso aí. Resumidamente falando, Paulo Rogério Turuf é um excelente profissional e que nos conta a sua história de vida com muito carinho, e nós também queremos relembrar essa história juntamente com você. Então, convido você a assistir essa entrevista e seja muito bem-vindo. Já se encontra aqui no estúdio o nosso entrevistado de hoje. Bom dia. Bom dia, Teobaldo. Bom dia à tua esposa, que está nos estúdios também. A Ingrid. A Ingrid. Bom dia aos ouvintes da Rádio Litoral. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nesses estúdios, agora para essa entrevista com você. O programa Abrindo Horizontes procura trazer para os ouvintes os entrevistados, lembrando sempre que enfoca principalmente o lado pessoal. E claro, também o profissional, mas principalmente falar um pouquinho sobre a sua vida de família, de infância, de adolescência, enfim, essas coisas marcantes na vida de todas as pessoas. Então eu colocaria assim a pergunta, quem é Paulo Rogério Turuf? Então, falando um pouquinho da infância, né? Eu sou natural das Pedrinhas, né? Sou filho de agricultores e fui criado ali, meus pais, juntamente com meus 2 irmãos, e a gente teve, o pai tinha 11 irmãos, um faleceu quando tinha 20 anos, e os outros todos casaram e tiveram filhos também, e eles herdaram uma quantidade de terra de 2 tios que não tiveram filhos. Aí quando eles foram casando, eles fizeram as casas tudo junto ali, e a gente foi criado tudo... Ficou uma grande família? Tudo junto, os primos, né? Era mais de 20 primos ali, que a gente foi criado que nem irmão. Que legal. O que eu sinto pelos meus irmãos, praticamente a mesma coisa que eu sinto pelos meus primos. Então a gente foi criado assim, né? Depois veio a hora de ir pro colégio. Qual é a escola que você estudou? Ali nas Pedrinhas, nas Pedrinhas a gente fez o primário, né? Sim. Depois a gente foi pro Boqueirão.
Na época, você falou que as pessoas tudo na volta, né? Uma grande família. Coisas assim de infância, lógico que vocês devem ter brincado muito com os primos, né? Quantos irmãos você tem, então? 2 irmãos. 2 irmãos. Mas os primos, né, que são muitos também, né? E com certeza muita arte também, né? Te conto. É bem interessante, às vezes, a gente recordar, né? A gente brincou muito. O interessante é que a gente mesmo criava nossos brinquedos, né? Nossas artes. E tem uma tia que deve estar nos ouvindo, que é a tia Mariquinha, que é uma tia assim que marcou muito na vida da gente. Quando o pai e a mãe tinham que vir para a cidade, a gente ficava com ela é tipo uma segunda mãe, né? E sempre tem aquele tio que tem mais preferência, né? Tinha o tio João também, que era um tio que a gente jogava a bola e ele atacava no gol para nós. E brincar, brincadeiras assim. Falando em brinquedos, né? Você falou que as crianças fabricavam seus brinquedos. Sim, com certeza. A gente fazia, pegava a lata de azeite, furava nas 2 pontas, enchia de pedrinha, né? E botava um aramezinho por dentro, uma cordinha, puxava, né? Brincava de perna de pau, sabugo de milho, fazia aquelas lavouras para irrigar o arroz. Que coisa boa, né? Pena que hoje, né, as crianças não brincam mais com essas coisas, né? E depois foram crescendo aí, as brincadeiras já começavam. Tem uma brincadeira que a gente fazia que nós tínhamos um tio, o falecido tio Mari, que é o pai da Yara, e ele tinha cavalos assim que não eram mansos, potrancos. E aí aos domingos eles iam tudo jogar carta na casa de um irmão ou no outro, e nós se juntávamos, os guri, e prensava os cavalos entre um arame e o açude, e botava eles para nadar, e depois quando eles estavam nadando potranquinho, nós botava o meu irmão em cima. Aí o tio Mário ia domar o cavalo, mas esse cavalo até já tá meio manso. Ele comentava pro sabia. Que legal, né? As artes, né? Mas é muito legal a infância, né? Que bom, né? Você então teve uma infância feliz. Muito boa, muito boa. Uma infância muito boa a gente teve. Muita arte assim que merecia castigo? A gente... Os pais eram mais severos, né? Lógico, a gente fazia as artes, né, de levar castigo. Tem um primo que uma vez nós estava brincando e ele fez uma arte, não me lembro o que foi, e o tio João prendeu ele no galinheiro. Toda a tarde tu vai ficar aqui e não vai brincar mais. Viu? E assim, nossos pais, e meus pais e meus tios, eles aquilo que os pais davam, repreendiam, qualquer um dos outros tios podia repreender os sobrinhos também. Confirmava aquilo. Né? Não. Isso é muito importante, né? E a gente se criou assim até hoje. Qualquer coisa que acontece com um primo, a gente tem aquele sentimento como se fosse um irmão. Um vínculo muito forte, então, né? Se ele tá bem, a gente tá feliz. Se ele tá mal, a gente tá triste. A gente vai ajudar, tenta ajudar de alguma forma ou outra. Que bom, né? Nós estamos próximos do Natal. Como era o seu Natal? O meu Natal era aquele Natal assim, chegava ali pelos primeiros dias, tipo dia 15 por aí, a mãe já pedia pra gente, quando a gente já era mais grandinho, né? Sair nos matos para procurar uma árvore um pinheirinho, né? Sim. Aí eu e meu irmão, a gente saía, procurava, achava uma árvore retinha lá, aí a gente trazia, botava num latão com bastante tijolo e água e terra, e aí ajudava a mãe a enfeitar o pinheirinho, e depois esperava o dia de Natal. Geralmente um tio ou outro fazia aquela parte do Papai Noel. Sim. A expectativa, né? E ele chegava, meu irmão era muito arteiro, com negócio de cavalo, ele era arteiro mesmo, e aí ele chegava e dizia, o teu pai, o Papai Noel, se tu não te comportar,
nesse negócio aí de cavalo, essas artes aí, tu não vai ganhar presente. Ficar perto. É legal, né? Isso é muito bom, né? E aquela expectativa de ganhar presente, né? E não se tinha tantas opções, né? Não. Pelo menos, eu não sei, no meu tempo, né? Mas a gente não tinha poucos presentes, poucos brinquedos, né? Tinha pouco, mas sempre fazia alguma coisa assim, pelo menos tinha, aquele né? ritual do Natal sempre tinha. Sim. É. Então isso é muito legal, família, né? Esses laços familiares que infelizmente se perdeu muito por aí. É verdade. Né? Estudos. Já falasse que estudou lá nas Pedrinhas, o primário, depois a Boqueirão, era o primeiro grau ainda na época, né? No Boqueirão eu fiz até a 7ª série, aí eu parei porque o pai e um tio meu, eles arrendaram umas terras e começaram a plantar de sócio. Aí a gente saiu do colégio para ajudar o pai, no caso. Uhum. Aí depois, mais tarde, eu retomei os estudos, terminando o primeiro grau por supletivo, né? Uhum. E mais tarde, segundo grau no Uni em Pelotas. Sim. Depois, então, fizesse faculdade? Não, chegou a fazer? Fiz vestibular e tudo, passei para fisioterapia em Canoas, na Ubra, Sim. mas não faltou esse. Exatamente. Essa área de massoterapia, nós vamos entrar daqui a pouco. Vamos explorar um pouquinho mais o lado família ainda. Você é desportista, você me falou fora do ar que ainda joga futebolzinho, é goleiro e tal. Sempre foi desportista? Sempre fui. Sempre. Havia aquele clube lá nos Pedrinhas, também anos atrás, né? Como é que era o nome? Pedrinhas. Pedrinhas mesmo. Eu, meu irmão e meus primos, e mais a comunidade ali da volta, a gente que fundou. Meu irmão e meus primos que fundamos Pedrinhas, junto com o falecido Vilso dos Santos, e com a ajuda de algum dinheirinho ali daqueles colonos mais fortes que tinha na volta. A gente fundou Pedrinhas, ali tinha aquelas olarias do Ernesto Oster e a outra olaria aqui de cima. Tinha bastante famílias, bastante gurizada. E a gente formou um time só dali. Aí na época você participava também dos campeonatos, né? Sim, na colônia. Na colônia. A gente chegou a ser... Conhece praticamente toda a colônia, né? Conheço. Hoje mais ainda, né? Conheço. No trabalho. Aí a gente, assim, na parte de futebol, eu joguei pelo Pedrinhas, no antigo União, antigo Aimoré, e no Boa Vista. Sempre goleiro? Não, eu jogava na linha. Hoje, há uns 10, 15 anos pra cá que eu fui pro gol. Que legal. É muito interessante. E assim, cada um tem a sua história, né? Os seus amigos, com certeza, muitos devem estar na escuta, né? Devem estar se lembrando, né? Das artes que você falou e de outras coisas mais que a gente não se lembra agora, né? Mas eu vejo assim que essa área da profissão que você tem, da massoterapia, é uma área que é bastante abrangente e que na atualidade você então se desloca muito para o interior, precisa andar muito para atender os clientes e eles também com certeza vêm para cá. São 10 horas e 46 minutos, Paulo, nós vamos fazer um breve intervalo e depois do nosso retorno nós vamos enveredar por esse caminho. Na área profissional, vamos falar sobre a massoterapia, tudo isso relacionado com essa profissão, porque com certeza aí nós vamos encontrar muitos detalhes, né, que os ouvintes com certeza precisam saber e gostariam de saber. Nosso entrevistado de hoje é o Paulo Rogério Turov, proprietário da Ortopedia Turov. Paulo, nós já falamos muita coisa fora do ar. E na entrevista muitas coisas passam despercebidas, a gente não consegue falar tudo aquilo que a gente gostaria de transmitir para os ouvintes. Mas como você falou fora do ar, a sua trajetória até chegar, digamos assim, na área profissional propriamente dita. Vamos recordar um pouquinho? Vamos. Então, eu aos 18 anos eu vi que para lavoura não dava. Aí eu fui trabalhar na Maier, antiga Maier. Trabalhei 1 ano e meio. Aí saí da Maier e fui fazer um curso de enfermagem. Na época era curso de atendente de enfermagem na reserva, ministrado pela
enfermeira Naira Vink, Franz Vink. Eu sempre digo que eu tive 3 mulheres muito importantes na minha vida, que foi a minha mãe, a Naira, na parte profissional, né? Sim. E a Arita Bergman. Então, como eu dizia, eu fiz esse curso, foi durante 1 ano na reserva, fiz a parte teórica. Nós éramos 30 alunos, 30 colegas, mas só dois, eu, a Marlene Klum e a Maria, que trabalha no Laboratório Miller, que continuamos. Aí a gente fez a parte teórica, a gente fez a parte prática no hospital, e quando eu estava concluindo o curso, na época aqui, já era para mim ficar lá. Mas aí as irmãs, na época as irmãs é que administravam o hospital. Aí as irmãs souberam que dessa turma só tinha 2 rapazes, era eu e o Carlos, lá da reserva. O Carlos até iniciou uma época trabalhando, mas depois parou. Aí e eles precisavam aqui de um guri, de um rapaz que fosse... Porque mulher sai bastante na enfermagem, né? O homem é que é mais difícil, né? E elas precisavam. Aí me chamaram, eu vim aqui, fiz a entrevista com a irmã. Isso era bem finalzinho do ano, assim, de 81. Aí ela disse, então tu vai pra casa, aproveita bem o final de ano, as festas de Natal, e dia 3 de janeiro de 82 tu tem que estar aqui pra nós começar. E eu cheguei lá, ela me botou do lado do Zé Carlos. Experiente, né? E lá fui eu. Durante meio ano eu trabalhei na higiene com o Zé Carlos. Só na higiene de paciente. Sim. Lavando, dando banho de leito, fazendo barba, né, cortando cabelo. Naquela época, hoje já não tem mais tanto essa parte aí, né? Mas as irmãs, elas eram muito rígidas nessa parte. Depois já passei a fazer a outra parte de injetáveis, que na verdade a gente aprendeu tudo, mas elas parece que quiseram dar mais uma reforçada. Né? Aí isso, eu entrei em 82, em 86 o seu Rudy Hibner ganhou as eleições e a Arita era secretária de saúde, me convidou para trabalhar com ela. Na época da Secretaria de Saúde, que hoje não tem nem ideia, mas deve ser centenas de funcionários. Com certeza. Na época era só... A Rita era secretária de Saúde, era eu, a Eugênia Scher, da área da enfermagem, a Naira Vink e a doutora Francine. Essas 4 pessoas que começaram o trabalho Foi praticamente pioneiro, então. É, uma coisa bem pioneira. Em 87, a Rita me chamou um dia na sala dela, por isso que eu disse que ela é muito importante para mim, e disse assim, olha, tem um curso em Porto Alegre, na Escola São Miguel, que eu gostaria que tu fizesse. Isso é um curso que futuramente vai ser muito importante. O quê? Curso de massoterapia. Nem se falava na época de fisioterapia ainda, não? Mas um curso de fisioterapia, tu pode ser um auxiliar depois de um fisioterapeuta. Mas eu digo, mas o que é isso, Arito? Não, tu faz, depois tu vai saber o que é. Te consigo para te fazer. Aí eu fiz o curso durante 1 ano. Eu ia todas segundas, quartas e sexta a Porto Alegre. Pegava o embaixador no trevo aqui das 4h30, descia de volta às 2h30 da manhã. Ia para casa. No outro dia, 7h30, já estava no ambulatório. Trabalhava até as 4h30. Um dia sim, um dia não, tinha esse curso. Puxado, né? Bem puxado. Aí fiz o curso, concluí. Aí passei um tempo meio que aquele curso meio que sem função, né? Nesse meio tempo eu concluí o curso de auxiliar de enfermagem, que na época começaram a dizer que o atendente tinha terminado. Então quem era atendente podia só fazer as provas em Pelotas, né? Só vinha as provas, quem já era atendente lá dos anos 80 fazia as provas. Aí eu passei a ser técnico em enfermagem. E o curso de massoterapia estava feito, mas meio de lado. Aí em 89 eu conheci uma fisioterapeuta, qual eu tenho a minha filha, a Paula, que está nos escutando lá em Recife hoje. Que legal. Né? Um abraço. Um abraço, um beijo para ela.
Aí sim, aí fechou, né? Aí a fisioterapia, aí eu me encaixei do lado de uma fisioterapeuta e aí fui adiante. Aí larguei a enfermagem e fomos, eu e ela, botamos clínica de fisioterapia, a gente trabalhou durante 9 anos. Nesse meio tempo eu fiz o técnico em enfermagem em Pelotas, que foi ali por final de 89, 90, por aí, 91, ali eu fiz um ano de técnico em enfermagem. Com essa coisa paralela de enfermagem, massoterapia e bastante conhecimento na área de fisioterapia, né? Porque tem muita gente, às vezes, que... deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a diferença, por exemplo, entre a fisioterapia e a massoterapia? Boa pergunta. É uma diferença muito grande, até é injusto com o fisioterapeuta, a gente querer se comparar a eles, porque eles fazem uma faculdade de 4 anos e meio, e o massoterapeuta, o meu curso durou 1 ano e meio. Mas tem cursos de massoterapia até por 3 meses. Então é uma coisa até injusta, né? Sim. Até injusta não, é injusta. Um massoterapeuta, ele se forma para trabalhar com as mãos, né? Se ele já tem o dom, aí ele vai pegar aquela parte de teoria do corpo humano, né? Vai fazer toda... Se ele consegue abranger bem aquilo ali, e ele tem o dom, porque eu sempre digo que a massagem tem que ter o dom. É isso que eu ia te perguntar. Desde quando você percebeu essa sensibilidade nas mãos? Eu percebi, e profissionais perceberam, desde os 14, 15 anos, quando eu cuidava do meu avô, que baixava, ele era asmático, dava crises muito feias nele, só no hospital, ele tinha que estar só no hospital nos últimos tempos, porque na época não tinha nem como ter um oxigênio em casa. Ele morava lá no Prado Novo, então ele vinha para o hospital, passava temporadas no hospital. E como a minha mãe e meus tios, irmãos dela, um era de Porto Alegre e os outros trabalhavam em granjas, eles não conseguiam cuidar dele. Então eles conseguiram falar com as freiras na época, para que eu, embora com 14, 15 anos, pudesse cuidar dele. Eu cuidava dele. E aí pegou... Ali eu já comecei a ver que né? eu tinha o dom para isso, né? Coisa. Sim, e aí também depois vai aperfeiçoando. Lógico, né? Lógico. Mas a massoterapia, então, pelo que eu entendo, não sei, vou me colocar no lugar do ouvinte, né? Seria assim, mais a massagem. Exato. Vamos dizer, pode ser talvez na área desportiva também, relaxante, estética. O massoterapeuta faz massagem terapêutica, né? Que é a massagem da dor. Ele pode ser um massoterapeuta por lado da estética, né? Estética facial, estética corporal. Ele pode ser... Hoje existe várias. Pode trabalhar com pedras quentes, né? Pode trabalhar com argila. Né? É um profissional que... Tá, e quais são, assim, as vantagens, os benefícios dessa massagem? Muito grande. Uma massagem ativa a circulação e automaticamente alivia dores, né? Tu pega nódulos, numa massagem tu consegue encontrar nódulos na pessoa, nas pernas, na região do glúteo, muitas vezes crise ciático, tu consegue deixar uma pessoa muito melhor com a massagem. E precisa, assim, várias sessões normalmente? Às vezes com uma sessão a pessoa fica boa, às vezes precisa 2, 3. Tá, existe também, vamos dizer, contraindicações? É muito difícil. Tu tem que ser sensitivo. Esse tempo mesmo aconteceu assim, chegou um rapaz, ele chegou com as pernas muito inchadas, e ele assim, todo mundo fala, e tu também já fez massagem em mim, me faz uma massagem, que eu digo, tchê, isso aí tá muito parecido com querendo te dar uma trombose, né? Está muito, né, muito perigoso eu te fazer uma massagem nessa região aí. Tu procura um cirurgião vascular. Ele procurou, foi a Pelotas, que aqui na época nem tinha, depois agora tem o Dr. Diego. Ele foi a Pelotas, procurou um cirurgião vascular e batata. Viu? O cara mandou por ele agradecer, falar pra mim que eu tinha acertado, que se eu tivesse feito uma massagem nele, poderia dar problema. Deslocar um trompo que vai se alojar lá no pulmão, né?
e fazer Sim. uma embolia pulmonar, uma embolia, né, de coração, várias coisas, podia até matar o cara, né? Então isso tu tem que cuidar, tu tem que ter essa sensibilidade. Existe muita procura. Existe. Eu não dou conta. Eu te falo hoje. E faz muito também, pro interior também. Faço. Você tem se deslocado muitas vezes para fora, né? Pessoas pedem. Hoje eu tô mais assim, cuidando assim eu misturo bastante essa coisa de enfermagem, né? E massagem, coisa, alongamento. Então eu faço assim, eu vou, por exemplo, a família me chama, eu vou na casa, dou uma assessoria, né? Porque hoje tem muito cuidador de idoso, então eu converso com ele, explico, né? Falando em cuidador, a gente falou fora do ar, né? Sobre essa profissão regulamentada agora, o cuidador. Como é que você vê isso? Eu acho muito importante, né? É muito importante, porque é uma coisa a mais, né? Para pessoas que gostam fazer, e já que tem, é muito importante, porque tu passa a ter uma pessoa ali cuidando do teu familiar que não é mais um leigo. Ele já sabe verificar uma pressão, verificar a glicose, né, com aparelhinho, que são coisas muito importantes, ver temperatura, fazer um curativo, virar o paciente de decúbito lateral, dorsal, um lado e outro, botar na cadeira. Isso é uma coisa importante para quem está deitado. Valorizar isso aí também. E a dificuldade de encontrar pessoas que cuidem do idoso, né? Exatamente. Cada vez pior. E às vezes mal preparados, ou não tem preparação nenhuma, né? Exatamente. Vai só no amor, né? Lógico. É difícil, né? Era só, tu cuida aqui da minha mãe, mas e aí? Sentar do lado e ficar olhando televisão? Exato. Não, tu pode pode aproveitar aquele ser humano para muitas coisas, já que ele vai cuidar, né? Oferecer líquidos de hora em hora, né? No caso, assim, então não existe contraindicações para isso aí? Pra massagem, no caso. Com exceção daquilo que você falou, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma dor na coluna, na região lombar. Com certeza tu pode fazer massagem. É o que mais indicado. Com certeza tu pode fazer a massagem. Dor de coluna, isso aí, né? Tu não pode, por exemplo, pegar uma pessoa já de uma boa idade, né? E querer manipular a pessoa, né? Eu também tenho uma técnica de um curso que eu fiz com um japonês em São Paulo, onde eu faço um pouco de quiropraxia, né? Sim, o que é isso? Quiropraxia, tu manipula as vértebras, né? Ajuda também bastante nas crises de dor. Mas aí é outra coisa que tu tem que ver bem, porque uma pessoa dessa, ela pode já estar fazendo, né, mulheres, ela já tem os ossos mais frágeis, né? Sim. Numa manipulação tu pode fraturar, tem que fazer ser uma coisa muito precisa. São detalhes, né, que vamos dizer, o cliente normalmente não sabe, ele vai procurar ajuda, né? Lógico. Se ouvi falar, muitas vezes também já ouvi falar sobre essa, como é que chama isso? Como é que é? Drenagem linfática. Drenagem linfática. Como é que é isso? Isso é nessa área também? Na área, a drenagem linfática, ela pode ser feita por um massoterapeuta, né, que tenha conhecimento. É bastante feito isso hoje. A drenagem linfática, o técnico vai fazendo, ele pega, vai fazendo a massagem, vai levando para o que é a drenagem linfática? Tu massageia sempre em uma posição para cima, né, e leva o líquido pro líquido sair nos drenos linfáticos da pessoa. Sim. É muito interessante. Tem casos de pacientes que chegam a sair da maca, pedir para sair da maca para ir no banheiro fazer xixi. De tanto que funciona. Poxa, é incrível, né? Essa área é muito profunda, né? É verdade. Mas existe, assim, uma coisa peculiar dentro dessa área que você gostaria de mencionar? Assim, porque cada paciente é diferente, né? Lógico, né? Mas, assim, casos, por exemplo, que aconteceram já nesse período todo de surpresas ou de pessoas se sentirem, assim, agradecidas ou não, ou, enfim. Eu me sinto muito prazeroso, porque eu gosto muito de trabalhar de acordo, assim, com os outros profissionais, né? Com os fisioterapeutas, fazer uma parceria.
com os médicos, né? É importante o paciente consultar um médico antes? É de fazer importante, com certeza. Mas não é necessário No caso, também, né? No caso, depende do que é, né? Massagem assim, tô com uma dor, isso aí, né? Mas às vezes assim, o que eu ia dizer, chega pessoas assim, pessoal de fora, com uma dor no tendão de Aquiles. Tava jogando ontem, aconteceu essa semana, tava jogando ontem e senti uma dor no tendão de Aquiles, assim como se tivesse me chutado por trás. Aí eu sempre peço que procure um médico, e às vezes a pessoa até discute, mas por que não faz uma massagem, tchê? Não dá, procura um médico, faz uma ultrassonografia, que isso aí tem um grande risco de ser ruptura de tendão de Aquiles. Isso aí é quase 100% que o cara volta para me dizer que realmente teve ruptura, ou parcial ou total, e aí não pode fazer massagem, né? Aí se fizer massagem, tu leva o tendão lá para cima, na hora da cirurgia, o cirurgião vai ter que cortar o cara mais ainda para buscar de volta. Sente realizado na profissão? Com certeza, amo demais a minha profissão, muito. Tanto a massagem como a enfermagem, eu tenho prazer. Eu fico, às vezes, horas atendendo uma pessoa assim, essas velhinhas acamadas, eu tenho 3 que eu vou fazer curativo. A Jaque chega a me ligar, mas por que tu não vem? O que houve? É que eu fico ali fazendo aquilo assim, enquanto eu não vejo aquilo bem feito, eu não paro. Você olha o todo da pessoa. O todo, Não só. Eu gosto de fazer o todo. Sim. Né? Eu gosto de fazer o curativo, tirar da cama, fazer uns alongamentos, né? Posicionar bem a pessoa. Isso aí que eu E aí gosto. se sente realizado quando vê resultado na pessoa também. Com certeza. Né? Que coisa boa, né? É gratificante, né, Paulo? Muito bem. Nosso relógio está disparando, é uma loucura, né? 11h22, programa Abrindo Horizontes, estamos entrevistando Paulo Rogério Turuf. Sobre a ortopedia, Turuf, quer falar um pouquinho? Então, a ortopedia é uma consequência, né? A loja é uma consequência dessa minha vida. Quando deu a minha separação com a minha esposa, eu me senti um pouco um peixe fora d'água, né? Sim. Então foi onde eu botei a loja. Primeiro comecei a trabalhar com aluguel de material hospitalar, e eu vi que era uma coisa que tinha necessidade na cidade, né? E aí comecei a trabalhar com alguns itens. Paulo, tem um ouvinte na linha que gostaria de fazer uma pergunta, eu vou tentar colocar no ar, vamos ver se dá. Alô, bom dia? Alô, bom dia? Sim, pode falar. Bom dia, Paulo. Só um pouquinho, deixa eu pegar o fone aí que nós estamos sem retorno. Agora, pode falar. Eu quero dar um bom dia especial, principalmente ao Paulo Turuf. Eu sou a Maria Luísa, Paulo. Eu trabalho na Oi, tudo bem, Maria Luísa? Tudo bem? Tudo. Não, assim, eu tô achando muito importante tudo que está dizendo. Eu também não tinha noção, assim, do que fosse a massoterapia. E achei bastante importante quando tu falaste com relação aos cuidadores de idosos, porque hoje em dia a gente escuta muito assim, eu sou cuidadora de idoso, eu cuido de idosos, mas o que a gente muitas vezes acompanha é aquela pessoa que fica ali do lado, né? Exato. E que nem sequer faz uma leitura para o idoso, quanto mais um copo d'água ou um atendimento, como tu mesmo disseste. Então, Exato. acho que seria bastante importante se tu pudesse voltar em outra oportunidade para conversar mais sobre esse assunto. Exato. Eu agradeço, Maria Luísa. Já fica o convite aí, ó. Quem sabe a gente agenda um outro programa, né? Lógico, te agradeço. Isso, e também assim, né, Paulo, a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão durando mais, né? E importantíssimo que elas tenham mais qualidade de vida. Com certeza. E um atendimento com pessoas mais especializadas, mais treinadas, certamente vai fazer com que eles tenham muito maior a sua longevidade, não é? E uma vida melhor, né? Certamente, porque eu sempre digo que se eu tiver 90 anos e não tiver saúde, qualidade de vida, então eu prefiro não ter 90 anos. Não adianta de nada, viver por viver não adianta, né? Exatamente, então parabéns pela tua explanação, parabéns por toda essa caminhada que tu tem dentro da área da saúde e que tu tenha sempre muito sucesso em tudo que tu está realizando aí, tá bem? Obrigado, Maria Luísa, obrigado, um beijo, um abraço para ti. Obrigado, um bom dia, um bom ano novo. Obrigado igualmente. Ok, então, obrigado pela participação. Legal, né? É verdade.
Mas voltando rapidinho ainda sobre a ortopedia, já falou sobre a necessidade de investir nisso aí, e com certeza tem retorno também, né? Exatamente, aí a gente começou a trabalhar, né, devagarinho, com aluguel de umas muletas, cama hospitalar, nebulizador, andador, né? E a gente chegou à conclusão que tinha campo para isso aí, né? E aí botei alguns itens já para vender. A gente começou aqui na frente da Santa Casa e foi indo. Hoje a loja tem quase 5.000 itens, né? Que legal. E atende a demanda, né? Atende a demanda, é bom, importante. Paulo, olha, são 11 horas e 26 minutos, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Eu gostaria de espichar muito esse assunto, é muito interessante e com certeza os nossos ouvintes também estão apreciando a nossa conversa. Eu agradeço muito a vinda aqui, fico feliz. E espero que os ouvintes tenham aproveitado alguma coisa, né? E deixo o microfone à disposição para considerações finais, então. Então, bem ligeirinho, voltando lá atrás, eu fui também um dos fundadores da Casa dos Doentes Mentais, a nossa casa, né? Que eu estava me esquecendo, um trabalho muito importante que a Secretaria de Saúde criou, né? Que a Rita, com essa visão dela, criou, onde também era eu que iniciamos esse trabalho, eu e mais 7 ou 8 funcionários, o Dr. Flávio era o cabeça, a Elza, a Naira e mais acho que 4 ou 5 atendentes. E te agradecer, né, por a oportunidade de falar um pouquinho da minha vida, mandar um beijo especial para minha mãe, meus irmãos, meus primos e para todos os ouvintes, né? Que tenham um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que fique com Deus, né? Que é o que todos nós queremos. Ok, então, olha, eu agradeço muito esse privilégio de poder entrevistá-lo. Muito obrigado mais uma vez, então, uma boa tarde, bom trabalho, sucesso, tudo de bom.